Estamos chegando mais uma vez, pastor Donizete Pereira, estamos estudando, assuntos relacionados à escatologia bíblica. Na realidade, a escatologia é uma das disciplinas mais complexas que tem na Bíblia Sagrada. Por que ela é mais complexa? Porque ela está espalhada em toda a Bíblia Sagrada. Deus sabia disso, mas hoje, nos nossos tempos, nós somos mais privilegiados do que os profetas, do que os apóstolos. Por que nós somos mais privilegiados? Porque nós já temos a Bíblia completa. E no tempo deles, ainda uma parte estava sendo escrita. E muitos deles também participaram da escrita da Bíblia Sagrada, mas eles mesmos não entendiam, muitas das revelações que foram dadas. O caso nós observamos de Daniel. Daniel, Deus disse para ele: sela essas palavras e fecha esse livro, porque o que você escreveu é para os fins dos tempos, que a ciência se multiplicará e muitos correrão de um lado para o outro. Então, nos tempos de Daniel, jamais as coisas que ele viu existia. Por isso que Deus revelou coisas profundas para eles. Mas hoje, eu e você, nós temos a Bíblia Sagrada completa. Na realidade, a Bíblia fala de duas vindas distintas de Jesus. Apesar que muitos hoje apologetas, uma grande parte não acredita nessas duas vindas distintas. Então, eu e você, se nós analisarmos com cautela as duas vindas distintas que está na Bíblia Sagrada, você vai começar a entender melhor a Bíblia Sagrada. Tá? Não vai fazer uma mistura, porque hoje muitas pessoas misturam as coisas. Um exemplo, nós estudamos sobre as trombetas, As trombetas que Paulo menciona em Tessalonicenses e em Coríntios é a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é para chamamento. Não está relacionada à trombeta que Paulo viu, teve a revelação no livro do Apocalipse, que lá aquelas trombetas é de juízo. Então, isso você já tem que entender. Então, trombetas do Apocalipse é para juízo, não é para arrebatamento da igreja. E a trombeta que Paulo menciona, ali em 1 Coríntios capítulo 15, em Tessalonicenses, são trombetas de chamamento, ok? Então, tá vendo? Você já fazendo essa distinção, você já começa a olhar de outra maneira a Bíblia Sagrada. Quando Jesus estava aqui, a primeira oportunidade que Jesus teve em uma sinagoga, eu peguei aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus ele está na cidade de Nazaré. Nazaré é onde que Jesus foi criado. E num dia de sábado, ele estava na sinagoga. E a Bíblia registra que foi dado-lhe o livro do profeta Isaías. É interessante que Jesus vai abrir o livro do profeta Isaías, e ele abre em Isaías 61, 1 e 2. Então, esses versículos você tem que anotar para depois você analisar aí na tua Bíblia. Foi dada a oportunidade para Jesus, e Jesus abriu o livro do profeta Isaías, que no capítulo 61, versículo 1 e 2. E só que o versículo de número 2, naquele dia, naquela oportunidade, Jesus não leu ele todo. Se você analisar, ele não lê o versículo todo, fica uma parte que Jesus não leu. Agora uma pergunta, será que ele esqueceu? Ou por que ele não leu todo o versículo? Isso é uma pergunta. Então, em o versículo 2 de Isaías 61 foi o que Jesus não leu, Ele não leu o que está escrito desse jeito, o dia da vingança do nosso Deus. Entende? Ele vai ler, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
a pregar boas novas da salvação, a libertar os cativos, os oprimidos. Essa primeira parte que Jesus está falando, de Isaías 61:1, Jesus está falando da primeira vinda, que ele estava aqui. Ele levantou os cativos, os oprimidos, libertou nós do pecado. Ele está falando disso. Mas Jesus, ele para a leitura ali e ele não completa a parte B do versículo de número 2, que está escrito o dia da vingança do nosso Deus. Então, nesse versículo, nesses dois versículos, nós observamos a primeira vinda, que é o versículo de número 1, e a parte B do 2, e a segunda vinda, que está na parte B do versículo 2, que Jesus não deu, porque é o dia da vingança do nosso Deus, que é o dia que Jesus vem, Apocalipse 19, para aniquilar todo o mal, amarrar, já prendeu o anticristo, o falso profeta, amarrar o diabo, Aí nesse tempo a igreja vem com Cristo, tá? Então não se trata no dia em que... Então, na realidade, essa parte trata-se do dia em que ele vai vir para aniquilar todo o mal, implantar o seu reino milenar aqui na terra. E também nós temos um versículo aqui na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, que fala de duas vindas distintas do Senhor Jesus Cristo. Zacarias capítulo 9, 9 e 10. Duas vindas. Versículo 9 de Zacarias 9 fala da primeira vinda, que Jesus veio como Salvador. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado num jumento, sobre um asninho. Isso aí aconteceu lá em Mateus capítulo 21, 1 ao 11, quando Jesus entra montado lá num jumentinho, que foi profetizado pelo profeta Zacarias 9:9. Mas Zacarias 9:10 já fala da segunda vinda de Cristo. Observa, Zacarias 9, o versículo 9 fala da vinda dele, que ele entrou no asninho, mas o versículo 10 já fala da segunda vinda. E olha a segunda vinda para a gente analisar e finalizar. O versículo 10 de Zacarias 9 diz: E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio às extremidades da terra. Observe que aqui está falando de um reinado já mundial, do qual já Zacarias 9:10 está falando da segunda vinda. Espero que você entendeu, tá? Se você distinguir já essas duas vindas, que é distinta, a partir de hoje a tua leitura sobre escatologia já vai ter um entendimento melhor. E outra coisa que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4:15, a vinda do Senhor é a primeira vinda para a igreja, o arrebatamento. É diferente de 1 Tessalonicenses 5:2, que fala o dia do Senhor virá como ladrão, é o dia que Jesus vem com a igreja para aniquilar todo o mal. Que Deus abençoe a sua vida. Já estou indo, até o próximo áudio. Até mais, tchau, tchau.